Fala pessoal, então dando sequência a essa aplicação, o que faltava para a gente abordar aqui é o estudo paramétrico, que aqui no exemplo do canal do professor Adilson, ele pede na letra D para a gente estudar como a vazão de etanol que está entrando dentro desse tanque afeta a energia, a carga térmica que o trocador de calor vai ter que imprimir nessa corrente para aquecer ela até 80 graus. Essa ferramenta, que ele chamou de estudo paramétrico, ela pode vir em alguns softwares de simulação, né, com nomes diferentes, tá? Ela pode vir como estudo de sensibilidade e no nosso caso aqui ela vem como estudo de caso. Então aqui dentro do Pro2, aqui na aba Input, tem esse pequeno setor aqui que chama Case Study, que é onde nós vamos configurar esse estudo de sensibilidade, ok? Então clicando aqui, entrando dentro da sheet aqui do Case Study, nós vamos flagar essa caixa, definindo um estudo de caso, ok? Nós podemos definir esse estudo de caso como ciclos ou como uma matriz. O que vai diferenciar na prática o estudo de caso, como a gente define aqui, é o número de ciclos que vão correr a partir da quantidade de variáveis que a gente quer especificar, modificando para estudar uma determinada outra variável. Como assim? No nosso caso aqui, a gente vai configurar a vazão de etanol, modificando essa vazão de etanol, que vai ser o nosso parâmetro, e o resultado que a gente quer enxergar é a carga térmica no trocador de calor. Mas a gente poderia variar não só a vazão de etanol, a gente poderia variar, por exemplo, a vazão de etanol, a vazão de água e a temperatura da corrente de etanol, por exemplo. E estudar todos esses resultados na carga térmica ou em outras variáveis também. A grande questão é que, por exemplo, se a gente especificar 3 variações para a corrente de etanol, uma variação para a corrente de água e mais uma variação para a corrente de etanol, a gente teria 4 parâmetros sendo variáveis. Então, no estudo de caso configurado para ciclos, ele vai pegar a maior variação e vai rodar esse número de estudo de casos, que seriam, no caso, seria 3, né? Mas, se a gente configurar como matriz, então ele vai rodar o produto, o número de ciclos que ele vai rodar vai ser o produto entre todas as variáveis. Para o nosso caso aqui, a gente vai fazer o estudo de sensibilidade, variando apenas os ciclos mesmo, só para a gente observar como fazer, como usar essa ferramenta, né, nas nossas análises industriais aqui. Então a primeira coisa que a gente vai configurar aqui vai ser a vazão. Então vou chamar esse parâmetro de vazão, porque é o que eu quero variar. E aqui eu vou dizer para o software o que é que eu quero variar. Então eu quero variar a corrente de etanol, o parâmetro vazão. Ok, quilo por minuto, beleza. Eu quero variar isso do ciclo 1 até o ciclo 10, por exemplo. E a base do valor, eu posso definir como valor total, como valor atual, que essa corrente detém, ou eu posso decidir definir um offset aqui, uma variação. Então eu vou deixar o offset como 0, para ele variar do ciclo 1 até o ciclo 10 mesmo. E eu vou falar aqui o tamanho do passo como sendo 10. Beleza? O resultado que eu quero enxergar vai ser a carga térmica, heat duty. Então aqui eu vou selecionar minha operação unitária, trocador de calor, a carga térmica. Olha quantas coisas eu posso estudar nesse trocador de calor. Essa ferramenta é muito legal, muito importante. E aqui eu vou definir a unidade que eu quero enxergar os resultados. Então eu vou colocar essa unidade em quilowatt. Vou dar OK. E vou dar OK. Aqui quando eu rodar a corrida, ele já vai ter feito o estudo de caso. Tanto que o código de cores do software mostra que o estudo de caso está azul,
Quer dizer que ele funcionou bem, ele rodou, ele convergiu. Perdão. Então agora, para a gente ver os resultados, eu vou vir aqui na aba Output. E aqui tem o campo do estudo de caso. Eu vou gerar uma tabela. Vou chamar de tabela 1. E vou chamar o título dessa tabela de estudo de caso. Vou colocar os dados que eu quero enxergar, a hit dirty e a vazão. E vou colocar isso aqui para enxergar em colunas. Vou colocar a vazão primeiro. E tá aqui o estudo de caso. Para ficar mais visual, vou colocar isso aqui em linhas. E tá aqui o estudo de caso. Então ele variou de 1 até 81 kg por minuto e enxergou a carga térmica no trocador de calor. Eu posso copiar isso aqui, colocar no Excel se eu quiser, mas eu também posso gerar um gráfico para eu poder ver como foi o comportamento gráfico, a curva, né, do comportamento dessa variação, da correlação entre essas duas variáveis. Então vou dar OK para eu não perder essa informação e vou gerar plots aqui. Aqui no nome do plot eu não posso colocar o mesmo nome, então vou colocar 2. Vou colocar vazão versus dirty. Vou colocar data, dirty, entrar, vazão, entrar. Agora aqui ele ainda está vermelho. No código de cores eu não especifiquei ainda o plot. Então eu vou selecionar a vazão, eu vou colocar ela lá no eixo X, dando up, e vou colocar a dirty e vou colocar ela no eixo Y. Agora ele já ficou azul. Eu posso colocar aqui o número de ciclos também, mas eu não quero enxergar essa variável. Então aqui eu posso até ver o meu plot, como ficou, preview plot, e esse aqui vai ser ele. Posso dar um zoom aqui. E ele mostrou como a vazão afetou a carga térmica nas unidades que a gente configurou. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro. Isso aqui pode ser exportado, gerando um print, um gráfico. E os dados podem ser copiados para fazer algum outro tipo de estudo, ok? Lembrando que aqui em Tables, aliás, aqui em Input, estudo de caso, podem ser estudados várias outras variáveis. Como que eu insiro uma nova variável? Eu só preciso selecionar o parâmetro e inserir um novo parâmetro, entendeu? E eu posso inserir quantos eu quiser para fazer esse estudo. Depois, se eu não quiser mais, eu só seleciono a linha e corto ela. Beleza? Essa ferramenta aqui é muito importante, tá? Então, muito obrigado aí. Até o próximo vídeo.